Olá, graça e paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja sobre nós. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante do Senhor, para estarmos aqui, ó Deus, estudando, Pai, mais acerca da Tua palavra. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, tomar direção, venha nos conduzir, venha falar aos nossos corações e que o Senhor esteja tomando, Pai, o primeiro lugar. Pai, esteja, Senhor, em nome de Jesus, visitando as famílias, os lares, Senhor amado, e possa estar suprindo cada necessidade, ó Pai, de cada um, segundo a Tua boa vontade. Nós te louvamos e te agradecemos pelo Seu grande amor por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando sobre um tema importante que nos fala sobre a importância da transição numa terra de resistência. Ore, sonde se a visão é clara. Estamos vivendo dias difíceis, não é? E temos sabido de tantas famílias, tantas pessoas que estão passando por situações tão terríveis, de tanta dificuldade, de tantas privações, de desemprego, de desunião, falta de alimentação, falta de tudo, recursos, e vemos assim com tristeza quanta dificuldade, quanto problema, que nos sentimos impotentes diante dessa situação em que muitas pessoas se encontram, não é, triste, com tantas dificuldades de enfermidade, de problemas entre os próprios familiares, que nós ficamos impotentes. Então, nessa hora, nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor a direção, a orientação, que Ele ministre nos nossos corações, nos dê sabedoria, atitudes a tomar. E quantas vezes queremos ajudar, mas nos sentimos impotentes, que o Senhor nos fale, nos oriente, nos dê a sabedoria e nos use como instrumentos nas mãos deles. E hoje nós vamos estar vendo, né, de uma situação sobre o livro de Neemias, no capítulo 1, nós já até temos estudado sobre o livro de Neemias, e hoje nós vemos ali, logo no início, a reação que Neemias teve ao receber notícia ali do seu povo de Jerusalém, quando Anani e aqueles outros, né, homens vieram lá de Jerusalém a Suzã, onde estava Neemias. E Neemias ali pergunta a situação do povo lá em Jerusalém, como eles estão, como, né, eles estavam, a cidade e aquele povo. E ele, com grande tristeza, ele ouve ali os relatos, né, de Anani, de que a situação estava terrível, que os muros estavam derrubados, as portas queimadas, e o povo estava numa grande miséria. E então, Neemias ali diante daquela situação, Neemias ele chora aquela dura realidade do seu povo que ele se encontrava, e então ele jejua, e reconhecendo a grandeza de Deus e o quanto ele dependia da graça e da misericórdia de Deus. Aquele povo que tinha ficado lá, e o restante que não foram para o exílio, que Nabucodonosor, quando ele invadiu ali Jerusalém, Judá, que ele levou o rei e a sua mãe, ele levou os príncipes, os homens valentes, todos os artífices, todos os ferreiros, todos os homens valentes, todos os homens de guerra,
todos homens adestrados. Ele, mais de 10.000, ele levou todos aqueles príncipes para a Babilônia. E lá em Jerusalém ele deixou apenas os mais pobres da terra para que ficasse ali, para que a terra não ficasse coberta de matos e que eles também fossem, né, vinheiros e lavradores ali. E esse povo é que Anani traz notícia agora para Neemias, que eles estão numa tremenda miséria, numa grande miséria. Então, Neemias ali, vendo as suas limitações, a sua impotência, ele se prostra diante do Senhor, não é? Diante daquela dura realidade, reconhecendo, né, chorando, jejuando diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, que só a graça e a misericórdia do Senhor poderia ser ali naquela hora com ele e com aquele povo. Neemias, ele reconhecia que por ele mesmo aquela realidade ela não mudaria. Afinal, eram muitos obstáculos que estavam diante dele e de seu povo. Então, ele levou a situação ao Senhor. Ele ora pedindo ao Senhor, não é, graça diante do rei Artaxerxes. Desde quando Anani com aquela caravana chegou a Suzã, que foi no mês ali de Quislau, que era o mês de novembro a dezembro ali do rei Artaxerxes I, o Logimamos. Então, ele agora, quando Neemias vai falar com o rei, já é no mês de Nissan, março, abril, e todo esse tempo Neemias ficou ali se lamentando, chorando, jejuando, planejando, buscando no Senhor uma solução, uma saída, como ele poderia ser usado para abençoar aquele povo. Então, quando ele vai ao rei e ele chega ali diante do rei com a sua dor imensa, com aquela tristeza, o rei percebe a tristeza ali do coração de Neemias e o rei interpela Neemias porque ele estava triste, se ele não estava doente. E ali Neemias, ele ora, faz uma oração instantânea e silenciosa, pedindo direção ao Senhor para aquele pedido que ele iria fazer ao rei. E vemos ali, então, que quando alguém se ia diante do rei, se ele se mostrasse com tristeza, aquela pessoa, ela corria o risco de ser executada. Ela tinha que estar sempre alegre diante do rei. Mas, no entretanto, o rei Artaxerxes, ele teve compaixão de Neemias. Ele desejou apagar a dor do coração do seu servo. E Neemias, ali então, pôde fazer o seu pedido ao rei. Ele, com a sua vida de oração, de comunhão com o Senhor, o rei pôde ouvi-lo e atender no seu pedido. E hoje nós vemos, vemos os exemplos de Neemias, que era um homem de oração, de um homem que não negligenciava a intercessão. Hoje, lamentavelmente, nós vemos, muitas igrejas, muitas pessoas que têm derrubado o muro da oração, derrubado o muro do estudo da palavra de Deus, o muro da fé em Cristo, no que Ele fez por nós, ali na cruz do Calvário, e tem se distanciado do Senhor, assim como Jerusalém naquele tempo estava em opróbrio. Muitos hoje têm estado em opróbrios, distantes de Deus, com seus muros derrubados.
E nós vemos, não é, quando o Senhor Jesus, ali em Apocalipse 3, de 14 a 22, quando ele repreende aquela igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica materialmente, mas era uma igreja pobre, miserável, nu, porque o Senhor Jesus disse que ela não era nem fria, nem ela era quente, mas ela estava morna. Então o Senhor Jesus disse, porque ela estava morna, o Senhor ia vomitá-la da sua boca. E nós vemos o desgosto que Cristo sente para com a sua igreja, quando a sua igreja está espiritualmente morna. Que tristeza que nós não nos achemos assim, mornos, entristecendo o coração do Senhor Jesus, mas possamos estar assim como Neemias, compromissados com eles, confiante nele, na sua palavra, nas suas promessas, confiando no Senhor que tudo pode. E quando nós nos prostramos diante de Deus, nós podemos ver o agir de Deus nas nossas vidas. Neemias, ele não poderia fazer nada por conta dele, porque a não ser que o rei ali estivesse autorizando e permitindo, que o seu povo estava sob o domínio persa, estava subjugado. Portanto, nada poderia ser feito sem que tivesse autorização. Mas Neemias que estava longe da sua terra natal, ele não tinha recursos, e mesmo que tivesse, os custos eram muito elevados. E não era uma empreitada, aquela não era uma empreitada fácil de que uma pessoa sozinha pudesse realizar, mas somente uma pessoa consciente, das suas limitações, da sua dependência do Senhor, para que pudesse encarar tamanho desafio. Mas se nós nos quebrantarmos assim como Neemias se quebrantou durante todo aquele tempo diante do Senhor e reconhecermos, que as propostas, tudo que o Senhor, nos colocar nas nossas mãos, nós devemos colocar na dependência do Senhor, porque é o Senhor que pode realizar, é Ele quem realiza todas as coisas. Não podemos fazer nada por nós mesmos. Então, reconhecendo quanto nós dependemos da graça de Deus e da sua provisão. Se clamarmos ao Senhor, Ele agirá. Quando nos prostramos diante de Deus, chorando pela dura realidade em que nos encontramos, e declararmos que o Senhor tem o primeiro lugar em nossas vidas, então Ele realizará a sua obra em nós. Devemos reconhecer os atributos os atributos naturais e morais de Deus, para que se promova mudanças que exalte ao Senhor e promova a expansão do seu reino, intercedendo a Deus em favor do povo, pois todo que deseja efetivamente realizar a obra precisa se colocar diante do Senhor em oração. E Neemias, ele não negligenciou a intercessão, e confessando ao Senhor e refletindo sobre a realidade, sobre as circunstâncias ou da nossa família ou da comunidade, e dependendo do Senhor, sabendo que dele que vem toda a provisão. Assim Ele agirá em nós e através de nós. Nós vemos que Neemias, ele nasceu durante o exílio, e ele não participou diretamente dos pecados que culminaram com o juízo de Deus, fazendo com que o
povo de Jerusalém, o povo de Israel, fosse levado cativo para a Babilônia. Mas nós vemos que, no entanto, quando Neemias faz a oração de confiança, ele se inclui junto com o povo, dizendo, e em Neemias 1, no versículo 5, ele fala assim: ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, com que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele diz mais: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido diante de ti. Sim, eu e o meu povo, nós temos pecado, temos agido corruptamente, vergonhosamente contra ti. Nós não temos obedecido os seus mandamentos, os seus decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Neemias, ele reconhece, ele conhece a palavra e as suas promessas e as suas advertências. Consciente disto, diante da confissão feita, ele crê que o Senhor, ele faria a obra de transformação e restauração dos muros, ele abriria as portas que ele precisava para que a dignidade do povo fosse restaurada e os muros fossem reconstruídos. Neemias cria, assim como diz certa vez Hudson Taylor, que a obra de Deus é feita do jeito de Deus e contará com os recursos de Deus. Então não precisamos dar jeitinho. O Senhor, ele é o dono da obra, é Ele quem realiza. Quando oramos, Deus transformará a nossa realidade e Ele nos usará para a realização da sua obra e dos seus propósitos. Basta tão somente confiarmos, porque o Senhor agirá. Neemias, ele enfrentou vigorosa oposição por parte de homens poderosos do entorno de Jerusalém. Mas Neemias, ele superou as ameaças, os ataques, tomando sábias medidas de discernimento e coragem. E quando Neemias terminou a construção dos muros, Neemias providenciou para que a cidade fosse plenamente habitada. E, acima de tudo, ele combinou com Esdras para que tivesse lendo a lei, a palavra de Deus ali para o povo, para que desse modo o povo pudesse adaptar a sua vida às exigências da aliança. E ele e a nação confessaram os pecados nacionais, pediram perdão, selaram a renovação da aliança com Deus. Oh, que bênção, não é? E podemos ver assim, no livro de Neemias, ele nos mostra a necessidade constante de oração perseverante, porque nada muda sem a intercessão. Então devemos clamar ao Senhor, confiados nas tuas promessas, que Ele agirá e nos usará de acordo com a tua boa vontade. Amém? Pai querido, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra aos nossos corações. Pai, continue nos direcionando, nos conduzindo, fazendo em nós, ó Pai, o teu querer e a tua vontade,
que assim como Neemias, ó Pai, possamos a cada dia nos colocar diante do Senhor em oração, em gratidão pelo teu grande amor por nós e estarmos assim diante do Senhor disponíveis para sermos usados como instrumentos nas suas mãos para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.